Estudo da moda e tendências. A moda na Europa depois de Carlos Magno. Os francos no poder. Olá! A França na época de Carlos Magno. O objetivo desta aula é entender como o país constituiu-se no centro do poder político e polo irradiador da moda internacional. Palavras-chave: Carlos Magno. Vestimentas reais luxuosas. Rainha Eleonor. Rotas comerciais. Peste negra. Novo mundo. Os trajes cotidianos de Carlos Magno, segundo Egnardo, historiador da corte de Carlos Magno, eram bem simples. O rei usava uma túnica interior de linho branco e outra exterior, decorada com uma barra de seda colorida. Por cima, usava um manto circular curto, com forro de pele no inverno e preso no ombro por um broche. Nas pernas, usava braias, calções ajustados e amarrados por tiras, até a altura dos joelhos e sapatos de couro. Nesse momento da história, a presença de Carlos Magno fez florescer uma nova ordem, a dos cavaleiros nobres, justos e leais ao rei, que começou a ser reconhecida como feudalismo. O feudo, pedaço de terra do nobre, era propriedade deste e ele arrendava aos camponeses em troca, em geral, de 50% das colheitas. A diferenciação social em zonas isoladas se dava basicamente por marcas distintivas exteriores. A vestimenta tornou-se, assim, um excelente marcador social, pois facilmente os tecidos e a habilidade do corte mostravam a condição social do seu portador. Não podemos falar em moda para o camponês, que veste por centenas de anos o mesmo traje convencional de calções e túnica, sendo que a mulher veste uma saia longa sobre os calções, que são mais soltos. Mas a roupa básica era de um modelo muito comum. Homens e mulheres tinham as mesmas peças. Kohler descreve o que seria usual em torno do ano 1000 na região da atual Alemanha. Basicamente, o corte de todos esses trajes ainda era o mesmo de há muitos séculos. A túnica, ou casaco, consistia em duas peças iguais, a de trás e a da frente, costuradas nos lados e nos ombros. As mangas eram justas, com uma só costura, e estreitavam-se aos poucos à medida que desciam para os punhos. A abertura para a cabeça, feita na peça da frente, era bem larga, às vezes redonda, às vezes quadrada. Em geral, o casaco era feito com tecido de cor viva, e a barra, o decote e os punhos tinham largas faixas de debrum ou outro tipo de adorno. Até o século XI, segundo o historiador do vestuário Karl Köhler, as roupas femininas seguiam mais ou menos os mesmos estilos dos períodos anteriores. As principais variações diziam respeito à sobreveste das classes altas, que foi aos poucos ficando mais curta. As mangas, elas tornaram-se mais compridas e folgadas, chegando ao menos até a metade do antebraço e muitas vezes até o punho ou além. Elas eram mais largas na extremidade exterior, mas na parte superior, a largura acompanhava a grossura do braço. A tecelagem manual se mantinha na cultura artesanal própria da população camponesa, que dependia da produção doméstica para a sobrevivência. Foi durante o século XI, e mais fortemente durante o século XII, que um movimento de mudança no solo europeu começou a surgir. Isso aconteceu em parte pelas cruzadas. Ao nos referirmos ao século XII, emprega-se o termo renascimento, graças ao contato e contágio cultural ocorrido entre os costumes e estilos orientais e ocidentais, e também pelo aparente esgotamento de uma política de imobilidade social, favores e terras. O comércio começou a reacender pontos estratégicos, e Veneza retomou um circuito de navegação abandonado, que levava até colônias ocidentais no Oriente Próximo, como Antioquia ou a ilha de Chipre. Os encontros sociais ganharam outro sentido com o retorno das rotas de comunicação entre Oriente e Ocidente. Neste contexto de mudança e crise de valores, o estilo das vestes foi alterado. O corpo feminino começou a ser acentuado novamente e algumas partes a serem descobertas. Grandes caçadas eram organizadas entre os nobres, quando vestiam o que havia de melhor em seus guarda-roupas,
pois estes eram momentos especiais de socialização que terminavam em grandes banquetes ou animados torneios, locais propícios para desfilar seus enfeitados modelos coloridos. Aí crescia o germe da moda. Neta de Guilherme IX da Aquitânia, conhecido como o Trovador, por ser ele próprio poeta e cantor, além de mecenas do recém-nascido estilo de cantores de novelas românticas e cavalheirescas, a rainha Eleonor tornou-se a herdeira, muito jovem, da região da Aquitânia, parte da França atual, que acolheu o mais ativo centro cultural da zona ocidental do continente europeu, graças à sua proteção. Eleonor foi casada primeiramente com Luís VII, então herdeiro do trono da França, e em 1137, e depois uniu-se ao herdeiro do trono da Inglaterra, Henrique II, dando-lhe 8 filhos, entre eles Ricardo Coração de Leão. Seu domínio, mais extenso que a ilha de França, é também mais rico. Amplamente aberta ao oceano, seus portos são prósperos. Riquezas que fizeram com que duques de Aquitânia chegassem a viver melhor que o rei da França. Oriunda de uma corte educada e preocupada com a aparência, a rainha Eleonor cresceu na região hoje pertencente à França, onde se encontra a cidade de Poitiers, centro cultural da época. Suas aparições públicas foram sempre marcadas pelo luxo de seus modelos de vestidos, cada qual valendo uma pequena fortuna. As peças de requinte eram em geral enfeitadas ou bordadas com joias, pedras preciosas e fios de ouro e prata, conforme o efeito desejado. No final de sua longa vida de mais de 80 anos, Eleonor concedeu a neta Blanca ao jovem herdeiro do rei da França, dando-lhe como dote as terras continentais da Aquitânia. No mesmo momento, em 1204, um episódio extremamente violento da história das Cruzadas conferiu a Veneza o domínio de Constantinopla. Como era através da capital do Império Bizantino que o contato entre o mercado do Oriente e do Ocidente acontecia, Veneza concentrou a hegemonia do comércio de produtos finos, joias e tecidos, o que enriqueceu a cidade durante o século XIII e preparou o movimento nas artes do Renascimento veneziano. As roupas se tornaram tão justas que acompanhavam as linhas do corpo dos ombros aos quadris, como se fossem luva. Para se chegar a este resultado, a parte de trás da roupa era bifurcada do decote à cintura, de tal modo que as extremidades desse corte podiam ser ajustadas por cordões. Além disso, as peças da frente e de trás eram cortadas de acordo com o desenho do corpo. Usados geralmente sem cinto, esses trajes eram ornamentados com debruns ao redor da barra, nos punhos e às vezes no decote. O conflito entre igreja e indivíduo, pureza e prazer, norma e liberdade, alimentou a criação de um estilo exuberante de roupas femininas. Houve a confecção de modelos exóticos e finamente enriquecidos com joias e bordados de fios de ouro e prata. O poder simbólico do traje estava garantido e a França reconhecia nisso uma tradição. A Itália, mais próxima da sede do papado, e a Espanha, muito religiosa, apresentaram mais dificuldade de acompanhar este exibicionismo cultivado, que se utiliza do traje para demonstração de importância social. Nos anos posteriores à epidemia, vulgarmente conhecida como a peste negra, nos anos de 1347 a 1349, a Europa se transformou. Com a peste, sofreu uma baixa populacional significativa, resultando na lenta reocupação dos campos e na reativação da economia sob bases menos dependentes da terra, mais vinculadas ao comércio incipiente, abertos os portos do Mediterrâneo, graças à vitória sobre a ocupação árabe dos cruzados. A roupa, vinculada aos conceitos morais vigentes, tinha se mantido fechada, deixando pouco do corpo à mostra. Mas depois de 1350, a indumentária feminina sofreu novas influências, tornando-se mais decotada, mais sensual e deixando pescoço e seios visíveis, numa ostensível desobediência ao decoro cristão. O conflito entre igreja e indivíduo, pureza e prazer, norma e liberdade,
alimentou a criação de um estilo exuberante de roupas femininas. Houve a confecção de modelos exóticos e finamente enriquecidos com joias e bordados de fios de ouro e prata. O poder simbólico do traje estava garantido e a França reconhecia nisso uma tradição. A Itália, mais próxima da sede do papado, e a Espanha, muito religiosa, apresentaram mais dificuldade de acompanhar este exibicionismo cultivado, que se utiliza do traje para demonstração de importância social. Os francos, embora católicos desde o século VI, são menos permeáveis ao excessivo recato exigido pelos prelados cristãos. Os reis francos são sensíveis aos produtos finamente produzidos e importados da Ásia, e sua produção artesanal também é reconhecidamente superior ao do resto da Europa. Ali se cultiva a arte de viver, o que implica o uso de perfumes, a prática da dança e um investimento considerável em objetos de tocador de luxo, como perucas, maquiagens e sapatos. Nova alteração no equilíbrio de forças da Europa ocorreu na virada do século XV para o XVI, com a descoberta das Américas e dos caminhos para as Índias. O enriquecimento europeu moderno começou a partir da extração dos produtos naturais, dos metais e pedras preciosas do Novo Mundo. As grandes potências dividiram as colônias e os lucros dos reis eram visíveis em seus guarda-roupas. Peças muito requintadas são encontradas nos retratos pintados e nas descrições dos cronistas da época. Perucas e sapatos de salto, espartilhos e muita maquiagem fizeram a Renascença. Caramuru, a invenção do Brasil, é uma história divertida que dá noção das vestimentas utilizadas em Portugal no início de 1500. O filme, dirigido por Guel Arraes, acompanha a trajetória do pintor Diogo, que ao naufragar no Brasil, se apaixona por uma índia chamada Paraguaçu. Recapitulando. Certas questões importantes foram discutidas e não devem ser esquecidas. Primeiro, a importância de uma zona específica da atual França, a Aquitânia, se distingue na produção cultural do século XII. E isso se reflete na suntuosidade da indumentária, o que se torna modelo para outras cortes, principalmente a da vizinha França e a da Inglaterra. Segundo, através dos séculos XII, XIII e XIV, a Europa esteve em guerra contra o mundo islâmico e foi fortemente influenciada por eles, numa troca cultural intensa. Terceiro, a peste negra de 1347 atinge o moral dos ocidentais, o que causa uma crise de valores na Europa, alterando a condição da vestimenta. Depois da crise, eles entram num momento em que o prazer é reacendido nas cortes e o vestuário recupera seus cortes, decotes e a sua sensualidade. Esperamos que você tenha gostado desta aula. No próximo encontro, vamos aprender sobre o Renascimento e a moda nas grandes capitais na Era dos Reis. Bom estudo e até lá!